paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos muito felizes, né? Agradecidos ao Senhor, porque até aqui as boas mãos do Senhor têm nos ajudado, têm nos fortalecido, têm nos dado graça. Então abre o teu coração, que Deus, Ele tem uma bênção para você, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele não está com as suas mãos encolhidas, a qual não possa te abençoar, e nem está com seus ouvidos tapados, a qual não possa te ouvir. Então coloca tudo na presença do Senhor, se derrame na presença do Senhor, que Deus, Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Mas para isso acontecer, nós temos que acreditar, ouvir, praticar a palavra do Senhor. Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja também um praticante da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor Jesus, ela fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é toda a verdade que está contida aqui neste livro, né? Neste santo livro, que é a boca de Deus falando conosco, aleluia. Então saiba de uma coisa, que quando nós começamos a ler a palavra, quando nós começamos a obedecer o mandamento do Senhor, quando nós começamos a fazer aquilo que Deus, Ele tem colocado no nosso coração, saiba de uma coisa, que o nosso entendimento, Deus começa a abençoar nosso entendimento, nós vamos começar a entender a santa palavra do Senhor, a sermos libertos, né? Porque nós não vamos conseguir ser libertos por nossas próprias forças, por nossas próprias vontades, não. Mas a palavra é ela que nos liberta, é ela que liberta o homem do pecado, é ela que nos liberta da transgressão, é ela que nos tira dos vícios, é ela que liberta as pessoas da prostituição, é ela que liberta de tudo aquilo que não provém de Deus, né? E somente seremos libertos é pela palavra do Senhor, é praticando, é ouvindo os mandamentos do Senhor, é sendo obediente a Deus, aleluia, e tudo aquilo que está escrito neste livro. Então que este livro venha a ser, né, o seu amigo de todos os dias, que você possa ler a palavra, que você possa viver a palavra, que você possa praticar a palavra de Deus, porque nós sabemos que todo aquele que busca no Senhor, ele alcançará misericórdia, ele alcançará vitória. Então, meu irmão e minha irmã, abre o teu coração, que Deus, ele tem uma bênção para você. De nada adianta, né, eu ficar aqui falando, mas você tem que se posicionar, você tem que se colocar na presença do Senhor, você tem que dar o primeiro passo de buscar a Deus, de buscar a sua presença, de obedecer, de ouvir a sua palavra. Porque a salvação, ela é individual, né? E nós sabemos que aquele que buscar a salvação, aquele que buscar o conhecimento, aquele que praticar a palavra do Senhor, aquele que buscar o Senhor em primeiro lugar, aquele que adorar somente a Deus, ele será salvo. Aquele que viver a sua vida santa e reta diante da presença do Senhor, esse alcançará a salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo, né? E nós sabemos que somente através de Jesus é que nós temos livre acesso a Deus. Somente através de Jesus é que o homem e a mulher é lavados e remidos dos seus pecados, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele já pagou o preço na cruz do Calvário, né? Para nos salvar, para nos redimir de toda a nossa vida de pecado, de erro e de transgressão. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala, né? Que o Senhor Jesus, ele veio para aquele que é doente, né? Para aquele que é pecador. Então o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser salvos, né? Porque a palavra do Senhor diz que o são, ele não precisa de médico, mas somente aquele que está doente. E nós éramos doentes, né? Nós éramos pecadores, até hoje somos pecadores, né? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós falhamos, mas nós temos um advogado que ele advoga diante de Deus o nosso erro, a nossa transgressão, né? O nosso pecado. E o Senhor Jesus Cristo, hoje ele é o nosso advogado, mas será um dia que ele vai ser o nosso juiz, né? E aí não haverá mais tempo de nós nos arrependermos. Então hoje é o dia oportuno de nós nos lançarmos na presença do Senhor, nós arrependermos de toda a nossa vida de erro, de pecado, de transgressão, que nós possamos cada dia mais buscar a presença do Senhor, cada dia mais estar nos lavando as nossas vestes no sangue do Senhor Jesus, né? Porque o Senhor,
Ele é maravilhoso e Ele tem bênção para dar àquele que ama, àquele que busca, àquele que pratica, àquele que vive, né, dentro de conformidade com a sua palavra, né? Que nós venhamos estar andando, né, em conformidade com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, né? Que nós possamos andar, estar andando juntamente com o Senhor Jesus, né, observando, praticando, guardando e viver da sua palavra. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha me abençoar e que nós possamos estar firmes cada dia mais na presença do Senhor e não sermos desobedientes à voz de Deus, porque a palavra de Deus diz que muitas pessoas, muitos homens, né, foram desobedientes à voz do Senhor Jesus, né? Adão e Eva, eles foram desobedientes, desobedeceram a Deus, por isso foram lançados para fora do jardim. Eles desobedeceram comendo do fruto proibido, o qual não era para eles comerem, e eles foram desobedientes. A palavra também de Deus diz que Araão e Moisés, eles foram desobedientes a Deus, quando Deus falou para eles: somente levante as suas mãos e aquela rocha brotará água. E eles foram desobedientes, então eles tocaram com força na rocha para que a água brotar, para que a rocha brotasse água. E eles foram desobedientes, e por causa dessa desobediência, a palavra de Deus diz que eles não entraram na terra prometida, eles não entraram na Canaã, eles não entraram na cidade que Deus prometeu para aquele povo, por causa da desobediência. E que nós não venhamos ser desobedientes. O que Deus tem colocado nas suas mãos? O que Deus tem falado para você fazer? Qual é o seu chamado? Qual é a sua tarefa aqui na terra? Você tem sido desobediente àquilo que Deus tem falado para você? Ou você tem cumprido aquilo que Deus tem te colocado em tuas mãos para fazer? Sabe de uma coisa, que se você estiver sendo desobediente ao teu chamado, aquilo que Deus tem colocado na sua vida, você vai colher o fruto da desobediência. Porque Moisés, ele falava com Deus face a face. Moisés, ele era um homem que intercedia a Deus pelo aquele povo. E por ele ser desobediente, Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã. Você já imaginou? E que será de nós? Né? Que será de nós se nós formos desobedientes a Deus? Mas que nós viemos estar obedecendo ao ID do Senhor. A palavra de Deus também fala que Fininho e Finéias, eles eram desobedientes a Deus, né? Faziam tudo, as coisas de Deus de qualquer jeito. Eles comiam dos manjares que não eram para eles comer. Eles se prostituíam. Eles eram perversos aos olhos do Senhor. E a palavra diz que eles morreram porque eles foram desobedientes, desobedeceram, né, a voz do Senhor. Jonas também, a palavra de Deus diz que ele foi desobediente. Deus mandou ele ir para a cidade levar a palavra, ele foi desobediente. Ele não foi até aquela cidade levar a palavra de Deus. Ele preferiu, né, ser desobediente à voz do Senhor. Então por isso ele foi lançado, né, no ventre do grande peixe, e ali ele colheu o fruto da desobediência, né? Passando 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia, né? Porque ele foi desobediente, e por ele ser desobediente, aquela tribulação, aquele povo ali, aquele navio, todos eles passaram por momentos difíceis em sua vida, né? Eles passaram momentos de aperto, porque ali havia um desobediente. E saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, quando nós fomos desobedientes à voz do Senhor, talvez pessoa da nossa casa possa estar colhendo o fruto da nossa desobediência. Talvez pessoa da nossa família possa estar pagando o preço da nossa desobediência, por nós não sermos obedientes a Deus. Pessoa da nossa casa pode estar sofrendo pela minha e pela sua desobediência, mas que nesta tarde nós possamos ser obedientes ao Senhor, que nós possamos obedecer o ID do Todo-Poderoso, obedecer o mandado que Deus tem colocado, né, na nossa vida. Aleluia! E que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, venha estar falando conosco cada dia, e que nós possamos nos achegar até Deus, pedir para que o Senhor venha falar, venha nos fortalecer a cada dia, para que nós possamos estar fazendo, né, a vontade do Senhor Jesus. O que Deus tem colocado em tuas mãos? O que Deus tem te confiado? Para que Deus tem te chamado? Qual é o teu chamado? Você tem feito a obra do Senhor com obediência, com dedicação? Você tem obedecido a Deus com o coração alegre? Você tem obedecido a Deus com o coração regozijante na sua presença? Ou você tem feito as coisas para o Senhor de qualquer jeito?
Ou você tem sido desobediente àquilo que Deus tem colocado para você fazer? Saiba de uma coisa. Se eu e você formos desobedientes àquilo que Deus tem colocado para nós fazer, nós iremos colher o fruto da desobediência. E talvez esse fruto da desobediência vai ser um fruto muito amargo, a qual nós iremos sofrer por muito tempo. Mas se nós formos obedientes àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, saiba de uma coisa, que o melhor de Deus sempre vai estar por vir em nossas vidas, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor. Se o Senhor fala não vai, não vai. Se o Senhor fala vai, vai. Se o Senhor fala não quero, não quero. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos perseverar em obedecer e em agradar ao nosso Deus. Porque saiba de uma coisa, que o melhor de Deus sempre, sempre, sempre vai estar por vir na vida daquele que teme, daquele que obedece, daquele que busca, daquele que pratica a palavra do Senhor. Que Deus, em sua infinita bondade, venha te abençoar nesta hora. Receba da parte do Senhor a vitória para a sua vida, para a tua casa. Eu profetizo sorte de bênção sobre você. Então fica firme na presença do Senhor e não olhe nem para um lado nem para o outro, mas continua obedecendo aquilo que Deus tem colocado para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, sejam perseverantes, que Deus irá te abençoar grandemente. Amém? Graças a Deus.